Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Estamos com o nosso momento de reflexão. Um local um pouquinho diferente hoje, mas nós temos que render graça, porque a palavra de Deus fala assim, que não importa as dificuldades, as lutas, não importam todas as barreiras, tudo que nós temos que entender, que há uma forma de que querem impedir que você vença, que você perca, não vença, perca. E muitas vezes, toda essa conspiração que a palavra nos fala, que nós sofreríamos nesse mundo, tribulação, eu pus um pouquinho como conspiração, por isso que não é vitória, muitas vezes a tentativa é de derrota. Nós temos que vencer, temos que ser mais inteligente, mais altivo do que tudo aquilo que nos vem. É cansativo, é esgotante. Muitas vezes você olha para a situação que você está atravessando e você fala assim, agora, Pai, chegou. A minha hora não está dando mais, porque são tantas as barreiras. E é sobre isso que eu quero falar nesta noite, que não são as derrotas que nos levarão a não sentir nada, mas muitas vezes as condições de nós pensarmos que nós não temos nada. E eu venho te frustrar nesta noite, porque mediante tudo, a tudo que está acontecendo, há um Deus no céu que está vendo. Ele está vendo teu desespero, Ele está vendo tua agonia, Ele está vendo que muitas vezes você não encontra uma resposta no momento e você tem que esperar. Muitas vezes você espera de um amigo um braço forte e não chega. Muitas vezes você senta no local e fala, agora alguém vai trazer para mim um apoio. Não chega. E eu venho nesta noite dizer para você, todas essas situações, o Senhor sabe que você está passando. E Ele fala na palavra para nós sermos fortes. E ser forte muitas vezes é chegar à exaustão. Você sabia? E quando você procura o que é exaustão, você vai ver, é quase a condição de não ter mais forças. Mas o Senhor diz, eu sou contigo. Não desanime. Não olhe para os lados, por mais difícil que seja. Acredita em mim. Eu ainda sou teu Deus. Eu ainda faço coisas grandes. E todos verão o que eu vou fazer. Por isso, que esta palavra de reflexão nesta noite vai falar conosco de uma forma de gratidão, sabe? Porque nós sabemos que tudo que está para acontecer é tão grande, é tão grande, é tão maravilhoso, que vale a pena esperar. Eu tenho ouvido testemunho de pessoas que estão praticamente já para colocar a mão na bênção que o Senhor prometeu. Quanto tempo passou, mas o Senhor jamais promete o que Ele não pode cumprir. E se Ele te falou que vai cumprir, a promessa está na tua mão. Venha a nós o teu reino, diz a palavra. Eu tenho enfatizado isso. Venha a nós o teu reino. E quando o reino dele está em nós, nós temos que entender que as demais coisas Ele trará, serão acrescentadas. Porque a palavra diz assim,
se me buscardes de todo o teu coração, e ouvirdes os meus estatutos, aprender dos meus ensinamentos, ter um relacionamento comigo, aí então eu ouvirei. Como ele fala lá em 2 Crônicas 7,14, se meu povo que clama pelo meu nome verdadeiramente me buscar de todo o seu coração, a palavra é muito clara. E eu quero te encorajar nesta noite. É fácil? Não. É para os corajosos. E a palavra fala, eu sou o Deus do impossível. E aqui, em 1 Crônicas 16, eu estava estudando, quando Davi teve que trazer algumas ofertas e sacrifícios para Deus. E ele teve que entender que toda aquela situação que ele estava atravessando, que era terrível, porque o próprio sogro querendo matá-lo e tantas outras coisas. Mas não é isso que eu quero enfatizar nesta noite. O que eu quero dizer é que quando ele recebeu a ordem de fazer as ofertas de sacrifício, ele quis fazer uma ação de graças. E muitas vezes nós achamos assim, porque nós temos que fazer ação de graça quando trocar o carro, nós temos que fazer ação de graça quando comprar a casa, nós temos que fazer ação de graça quando fizermos uma viagem para o exterior. A ação de graça tem que ser feita mediante o teu coração em gratidão a Deus. E era comum naquela época os reis, os sacerdotes fazerem ações de graça. Reunia todo o povo, chamava todo mundo, chamava até amigos de fora, de outras cidades, outros reis, para comemorar. Mas aqui, pela primeira vez, ele quis fazer uma celebração de ação de graça. E aí ele e seus irmãos resolveram fazer ofertas de sacrifício. Mas no versículo 11 do capítulo 16, diz assim, se nós voltarmos um pouquinho no 10, está escrito assim, gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. E eu gostaria de fazer uma pergunta antes de dar sequência. Como que está seu coração? Tem sido fácil o decorrer desses dias? As lutas? Satanás está te marcou você? Dê glória a Deus, porque tudo aquilo que é marcado dentro da graça do Senhor, lutas, tribulações, falas, invejas, maldições, o Senhor trabalhará de uma forma maravilhosa e será esplendorosa tudo que vai acontecer. E não foi diferente com Davi, porque ele enfrentou lutas. Ele enfrentou lutas com pessoas da própria família. Ele enfrentou dificuldades em todos os segmentos. Dormiu ao relento no campo, no mato. Andou a pé, comeu sobras. E daí a gente olha o rei Davi. Para tudo isso chegar na mão dele, havia uma promessa. Havia uma unção sobre a cabeça. Havia uma promessa na vida dele. E ele teve que passar pelo percurso. Ele teve que passar pelo processo. Ele teve que entender que era da forma que Deus queria e não da nossa forma. O que cabe e o que tem que valer dentro de nós é a certeza de que nós sabemos o que estamos fazendo, do que estamos falando e aonde nós vamos chegar, a quem nós servimos e a quem nós obedecemos. E quando isso acontece, você pode ter certeza, pode falar, tudo que parecia
sabe, desgraça se tornará em graça dobrada. Tudo que parecia miséria se tornará em bênção. Porque a maior parte das nossas lutas, elas se tornam em bênçãos. E muitas vezes o inimigo trava para poder tentar falar, você não vai. Ai, Deus diz, não toca. Eu faço. Ele anda. Ele vence. Porque é meu filho. E aqui ele fala, buscai o Senhor e o seu poder. No 11. Então, para nós gloriarmos o nome do Senhor, como falou no 10, e alegrarmos o coração, nós temos que buscar o Senhor e o seu poder. E aonde está o seu poder? Venha a nós o teu reino. Pega, está aqui, está conosco. Quando Jesus despediu, ele estava na presença dos 70 que haviam voltado da missão que ele tinha dado. Ele estava ali recomendando, fazendo as últimas admoestações, recomendações para os discípulos. E uma das coisas que ele disse para aqueles discípulos: eu vos darei autoridade. Ide, fazei discípulo. Pregai a palavra, ungi a cabeça com óleo dos enfermos, orai por eles. Porque o meu poder já foi estabelecido em vós. Olha agora a palavra. E vós fareis milagres maiores do que eu fiz. Meu Deus. Você está entendendo? Você, meu amigo, meu irmão, está entendendo? Ele já determinou, está determinado. Nós não temos que temer, nós temos que atuar. Nós temos que efetuar, atuar aquilo que Deus ordenou. E ele está dizendo aqui, buscai perpetuamente a sua presença. Você quer ter vitória? Busque a presença de Deus. Você quer ir bem nos negócios? Busca a presença de Deus. Ah, mas está dando errado. Busca a presença de Deus. Quem falou que é só na hora que deu certo? É na hora do errado. É na hora da luta. É na hora que está tudo travado. É na hora quando as pessoas falam, agora não vai. O Senhor está dizendo, vai. É o que Ele está falando, presença. Presença é essa que ninguém pode roubar. Presença é essa que ninguém pode tirar. Presença é ela que só eu e você podemos ter. Quando acreditamos, obedecemos, temos um alinhamento com Deus, um relacionamento com Ele, você verá que muitas coisas vão mudar. E Ele fala assim, lembrai-vos das maravilhas que fez e dos prodígios e os juízos dos meus lábios. Sabe quem vai julgar a tua causa? É Deus. Sabe quem vai bater o martelo? É Deus. A última palavra é dele. A última decisão é dele. Muitas vezes você tentou, não deu certo, não vá para a terceira vez. Aguarda no Senhor. Ele te dará o momento exato. Ele te mostrará, sabe, com exatidão, o momento certo para que você possa dar a alavancada que você precisa. Muitos não entendem. E o inferno luta para que as pessoas não entendam o que é estar na presença de Deus, e buscar a Deus, estar em paz com Deus. Pode estar dando tudo errado, mas só Deus. E esse só Deus, eu vou mudar. Tudo Deus. Tudo Deus. E o seu Filho amado, que se faz presente a cada momento que Ele é lembrado. Porque quando nós pedimos, ô Senhor Jesus, é no teu nome que eu peço, nós estamos lembrando dele. E a palavra fala, quando pedirdes, ele falou para os discípulos, quando vós pedirdes algo, peça em meu nome. Porque quem pagou, quem passou o processo, a transição, vamos dizer assim, foi Jesus. Peça em meu nome, e em meu nome o meu Pai te atenderá. Então, como é gostoso você saber que você pode lembrar dele, que ele morreu numa cruz, sofreu por nós,
sofreu por mim, mas hoje eu estou feliz porque ele está vivo e vai voltar. Ao contrário de que muitos não querem, ele vai voltar, vai nos buscar e nós teremos uma vida totalmente diferenciada. Somente quem experimentou essa presença pode entender do que eu estou falando. E eu quero nesta noite te apresentar essa presença de Jesus, que morreu por mim e por você, para que hoje eu tivesse vitória. Como muitas vitórias que estão já sendo programadas, as lutas são grandes, mas as vitórias já estão programadas para serem anunciadas. Eu creio, eu acredito, e com isso não está me facilitando nada. É pelo contrário, com isso há situações que tentam parar, neutralizar, pessoas que falam besteira. A tua cabeça tem que estar centrada, porque senão você vai na conversa de um, de outro. Mas quando Deus está com a sua presença na nossa vida, pode vir o que for. Ele te levanta do leito, Ele te faz andar, te dá força nas pernas, nos braços, na inteligência e te faz prosseguir. E Ele fala assim, dos prodígios, dos juízos, dos seus lábios. Porque vós, descendentes de Israel, sabe quem é os descendentes de Israel? Eu e você. Vós, filhos de Jacó, meus escolhidos. Nós somos os escolhidos de Deus. E aqui era Davi fazendo essa declaração de ação de graças, junto com seus irmãos, com seus familiares. E quando ele fala mais abaixo, lembra perpetuamente de tudo que Deus fez, eu gostaria de ressaltar agora, dar uma alavancada. Você tem lembrado de tudo que Deus fez na tua vida durante o percurso dela toda? Desde quando você começou a falar o beabá? Você tem gratidão para Deus por algumas avalanches que você já passou e ter chegado até aqui? É sobre isso que eu estou falando, presença. Presença inabalável. Presença que trará prodígios na nossa vida. Presença que te faz ter razão na hora em que todo mundo te diz que você não tem. Presença que te dá força quando não existe as condições financeiras que você gostaria de ter. Presença de quando você acha, agora acabou. O Senhor fala, não acabou não, porque você vai levantar e vai vencer, como Ele disse para Elias. Então o Senhor é maravilhoso e os prodígios dele continuam. Por isso que Ele fala, lembrai, descendentes de Israel. Nós, eu, Marina, você, João, Sebastião, o Senhor está lembrando das promessas que Ele te fez. E Ele jamais vai te deixar, vai te abandonar, vai te deixar de lado. Porque Ele é Deus, soberano sobre tudo e sobre todos. E quando Davi fez essa declaração, dizendo, Ele é o Senhor nosso Deus, e os seus juízos perneiam por toda a terra. Ah, que coisa linda! Os juízos de Deus, tá passeando, tá andando por mim e por você. É uma gratidão a Deus. Os juízos dele fará você ser vencedor. Quando você crer e acreditar e entregar a tua vida para que Ele possa tomar conta. Quantas vezes, nas minhas lutas diárias, porque é uma luta diária, eu trabalho, eu tenho meu trabalho, meu ofício. Eu também sou juiz de paz, faço casamentos. E na minha correria, muitas vezes eu me deparo com alguma situação. Daí eu me lembro e falo, não, Deus, não, a tua promessa é tremenda. E eu tenho certeza que todo esse turbilhão se tornará em uma só palavra, a tua presença na minha vida, que me fará lembrar quem eu sou. E eu quero fazer você lembrar quem você é. Nesta noite, lembre, tem um Deus cuidando de você.
E para nós terminarmos esse momento de reflexão, em Gênesis 26, versículo 13, Isaac tinha recebido uma palavra de Deus, como Davi recebeu lá para fazer ações de graça. E aqui, Isaac recebeu uma palavra. Diz assim, quando o anjo apareceu para ele: habita nela e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Sabe o que o anjo falou aqui apareceu para Isaac, filho de Abraão, e falou: habita nela. Ele estava na terra dos inimigos. Oh, meu Deus. Ele estava na terra dos inimigos. E o Senhor falou: habita aqui. Eu vou colocar esse inimigo, a situação que você está atravessando hoje. Fica aí, porque é aí que eu vou te dar vitória. E Ele está dizendo: habita nela, serei contigo, te abençoarei. Porque para ti, para a tua descendência, darei todas estas terras. O Senhor está dizendo para nós hoje, Ele nos dará aquilo que Ele prometeu. Não é em vão, as coisas não estão acontecendo em vão. Há impedimento sim, há luta sim, sempre teve, sempre houve e sempre vai haver. A Bíblia de capa a capa é um livro vivo que mostra para nós todas as lutas, mas não há derrotas. Porque há vitórias, porque as palavras foram cumpridas. E aqui ele estava dizendo, quando ele foi para essa terra, era dos filisteus. Filisteus era temido naquela época, onde eles matavam, destruíam, por tudo, por onde eles passavam, não ficava nada. E o Senhor falou: habita nela, eu te abençoarei aí e te darei essas terras. O Senhor está dizendo para nós nessa noite: creia, acredite, você verá a sua vitória. Não importa que você esteja na terra dos inimigos, não importa o que você nesse momento está passando e o que te disseram, o Senhor está dizendo: eu te darei as bênçãos que te foram prometidas. E você tem uma promessa. E sabe onde está a promessa? Quando Jesus naquela cruz diz: está tudo consumado, Pai. Perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Jesus já te perdoou e disse para você ser valente, como Deus aqui. Vamos traduzir ali o que o anjo estava falando com Isaac. Seja valente, Isaac. Busque estratégia, Isaac. Não desanime porque você está na terra do inimigo. Porque a vitória está com você. A bênção está com você. E eu venho nesta noite, agora, neste momento, antes de orar, dizer para você: a bênção está com você. A bênção é sua. Nunca mudou e não vai mudar nada, a não ser que você não permita. Mas Deus, neste momento, quer que você entregue toda essa circunstância, essa luta, essa doença, essa dificuldade, esse desemprego, essa preocupação, essa insônia, depressão, tristeza. Muitas vezes você fala: para mim não tem mais jeito. Tem jeito sim, porque existe um Deus que está falando nesse momento: habita nela, fique aí, eu te darei a vitória. Eu tenho certeza, meu amigo, você que não conhece a palavra, eu sou a pastora Marina da Igreja Apostólica Remanescente de Cristo. Se você quiser me seguir lá no YouTube, @pastora Marina Recipute, me siga lá, tem mensagens, mande mensagens, deixe lá pedido de oração, porque eu tenho certeza que se você fizer, sabe, uma reflexão de tudo que você precisa mudar, você vai cair na condição de ser amado por Deus. Porque muitas situações nos leva. Nós, quando paramos, descobrimos que temos um Deus que nos ama, com os nossos defeitos, com as nossas dificuldades. E aí, quando você descobre Ele, você nunca mais quer deixá-lo. Por isso, através de Jesus, você recebe essa ligação. E o Espírito Santo que foi deixado como nosso mediador entre nós, em Jesus, para nos comunicar e ao Pai
Porque ele falou aos discípulos: eu vou para o meu Pai, mas eu vos deixo um mediador entre eu e ti. Esse Espírito Santo está aqui agora, está aí com você, independente de religião, de quem você seja e do que você esteja fazendo. Ele quer que você o ame, que você acredite que ele tem solução para a tua vida e te dará a condição de você andar na presença dele, de você fazer como Isaac, permaneceu, recebeu e foi um dos homens mais ricos daquela região, porque havia promessa na vida dele. Há promessa na tua vida também. Se você me permite, eu vou fazer uma oração agradecendo por esse momento tão precioso de estar na presença do Senhor. Pai, eu entrego esse momento de reflexão. Tenho certeza que o Senhor está falando com pessoas aqui e por onde este vídeo passar, que haja libertação, Senhor, que haja cura, que haja entendimento, sabedoria para essas pessoas entenderem o amor que o Senhor tem com cada um, Pai. Ó Deus, nós te louvamos, porque naquela época Davi entendeu que a tua presença é a fonte principal do nosso dia a dia. Aqui Isaac também entendeu, Pai, que era obediência quando ele recebeu a ordem de permanecer. Pai, e nós aqui te pedimos, Pai, continua conosco, nos dê para nós a tua presença, nos dê para nós a tua obediência, para que possamos ter dias felizes. É o que eu te peço, Senhor, no nome do teu Filho amado e no nome dele eu te agradeço. Que você tenha uma noite abençoada, um restante de semana abençoado, e por mais desastroso que tudo você esteja ouvindo, seja da pátria, seja da situação financeira, seja doença, entenda, tem um Deus que nesse momento está olhando para mim e está olhando para você. Receba a tua bênção, que você fique nesta noite abençoado e abençoada. Shalom Adonai.